prazer nessa pandemia tá trazendo tantas surpresas, né? Aham. O prazer é todo meu. Eu nem Aí, Sergipe, acreditei quando você aceitou. Ana, mas conta um pouquinho desse trabalho de lives que tu veio fazendo aí, Sergipe. Então, né, eu sou professora do Fundamental 2 e estou concluindo uma pós em psicopedagogia. Só que não podemos concluir porque chegamos na fase de estágio e, por conta da pandemia, a universidade, né, achou melhor esperar, né, aguardar um pouco. E Uhum. aí eu resolvi, né, criar a página profissional e compartilhar alguns assuntos relacionados à educação, né, e a minha área, a área da psicopedagogia também, que são áreas que se comunicam, né? Então, assim, e eu venho, né, devido também ao processo de análise pessoal, venho me interessando muito pela psicanálise, tenho estudado, né, quero Aham. atuar por esse caminho. E aí eu te conheci, né, por meio do Instituto, né? Ué, A primeira live que eu vi foi com o Marco. E certo. aí, né, me Lembra qual apaixonei. era o tema? Hã? Lembras qual era o tema? Medicalização na Medicalização infância. E cultural. aí, pronto, desde lá eu acompanho suas lives. Então, foi um dos presentes da pandemia, né? Apesar aí dos pesares, né? Facilitou esses encontros, essa Interessante, né? comunicação. É sim, porque teve um corte na vida, mas de alguma maneira produziu novas aberturas, né? Eu acho que a Exatamente. parte interessante é essa, que a pandemia colocou, interrompeu uma certa lógica, mas de outro lado também instituiu uma outra lógica, que trouxe muitas novidades. Exatamente. Fiz uma live com a da revista Criança que vai ser lançada agora, dia 30 de Eu outubro. assisti, maravilhosa. Maravilhosa, né? Wagner Ranha e com o Leonardo Posternak. Os dois médicos, enfim, que circulam também, né, pela psicanálise. E o Wagner morando na praia. Por quê? Porque, né, é de risco bom, e tá atendendo só online, acho que a grande maioria, Uhum, né, tá trabalhando só online, e bom, né, e a gente também não sabe como vai ser retomada, né, porque o que exatamente. acontece é impensável, né. Mas assim, eu acho que a gente pode começar, porque eu Sim, já vou porque eu não pegando. quero perder, né, nem um minuto da sua live. Só vou apresentar a É, Michelle, gente, rapidinho, e aí passa a palavra para ela. Boa noite para quem está entrando, né, vai participar. Então, a Michelle é psicanalista, mestre e doutora pela USP, coordenadora dos cursos de pós em psicopatologia da infância e adolescência, psicanálise, psicologia hospitalar e da saúde do Hospital de Santa Catarina, em Blumenau, coorganizadora dos livros Por uma Nova Psicopatologia da Infância e da Adolescência, de 2015, e Desafios Atuais das Práticas em Hospitais e nas Instituições de Saúde, finalista do Prêmio Jabuti, 2017. Então, ela vai falar aqui, né, um pouquinho sobre essa tríade, né? Infância, educação e psicanálise. A palavra é toda e sua. Obrigada mais obrigado uma vez. pelo convite, né? Prazer imenso estar aqui. Acho que, né, eu aceito, inclusive reservei as quintas de tanto convite que eu tenho recebido de lives. Eu acho que é um momento muito importante, porque a pandemia, por mais que ela produziu aberturas, ela também trouxe interrogações importantes. Quando eu digo interrogações importantes, porque assim, então, né, o tema da nossa live de hoje, né, que é uma espécie de pequeno seminário, né? Infância, educação e psicanálise. E quando tu me propôs o título, eu fiquei achei um tanto curioso, porque, né, geralmente a gente começa psicanálise, infância, educação, mas tu colocou a infância em primeiro lugar, e eu tomei isso como uma interrogação importante para mim. E eu começo, então, retomando, quer dizer, que a noção de infância, assim como já trazida por Felipe Herrier, pelo Neil Postman, né? Felipe Herrier no História Social da Criança e da Família, né? O Neil Postman no livro O Desaparecimento da Infância, né? Vai instituir algo muito importante, quer dizer, nos contando que isso que parece natural, né? Que é um olhar particularizado sobre as crianças e mais um sentimento no sentido de reconhecer que ali existe uma diferença entre ela e um adulto. Isso nem sempre esteve colocado, mas eu gostaria de trazer.
um recorte da literatura brasileira, o Graciliano Ramos. Hoje eu trouxe o livro, está aqui ele, né? Graciliano Ramos, um livro intitulado Infância. Eu vou trazer alguns recortes do livro que eu separei hoje à tarde, que nos dá um pouco de pistas do que era a família. Veja, né? Eu gostaria agora de trazer como é que isso aparece na literatura. É um livro de 1945. E lembro a vocês que é um livro autobiográfico do Graciliano Ramos, né? Então ele diz assim, olha só que interessante, né? Primeiro, uma partezinha que diz assim, né? Um recortezinho do início do livro. Eu nasci de 7 meses, fui criado sem mamar, bebi leite de 100 vacas na porteira de um curral. O que isso nos conta? Que as crianças eram criadas como se podia, né? Quer dizer, eu nasci de 7 meses, fui criada sem mamar. Quer dizer, quase como, né? Tomei leite de 100 vacas, né? Agora olha que interessante, né? Quer dizer, com quem que as mulheres... É interessante, né? Porque com quem que as mulheres, então, estavam ocupadas? Com os maridos. Com os maridos. Então, o que isso quer dizer? Que isso que a gente chama de infância hoje estava pouquíssimo marcado. Gente, eu estou falando década de 30, década de 40, estou falando agora algo muito recente. Eu estou falando dos nossos avós, eu estou falando dos meus pais. Né, desse discurso de que, quando eu tinha, escutei isso do meu pai 1 milhão de vezes. Quando eu tinha 6 anos, eu acordava cedo, eu ia para a roça descalço, ou trabalhava não sei quantas horas por dia, ou a minha mãe dizendo que, né, quer dizer, eu já com 9 anos cozinhava, passava, lavava e bom, né, e inclusive relatos de, né, Carlota Joaquina casou aos 9. Quer dizer, o que eu queria apontar que é importante quando a gente começa a fazer essa discussão histórica, porque ela produz um tensionamento que nos joga para fora do campo da moral. Né? Porque é muito fácil a gente dizer assim, foi um horror. Gente, né? É a mesma coisa dizer, a pandemia foi um horror. Sim e não. Quer dizer, né? Então, quer dizer, não se trata de entrar com uma avaliação, com uma análise maniqueísta, moralista sobre o assunto, mas justamente, quer dizer, está aberto para um tensionamento que pode provocar, né, inúmeras interrogações que nos lançam novos horizontes. Então, olha só que interessante, né? Né? Então, as mulheres estavam ocupadas com... Eu vou ler alguns fragmentos, é bem pouquinho, tá? Né? Então, quer dizer, as mulheres estavam ocupadas com os maridos. Citação do livro. Qualquer futilidade, o ranger de uma dobradiça ou o choro de uma criança já restituía ao pai o azedume e a inquietação de sempre. Quer dizer, então, adultos, assim, quer dizer, as crianças, né, então, retomando aí frase do Aie, eram vistas literalmente, né, como um estouro, né, e é interessante porque um estorvo e que justificava também os maus tratos sofridos, e o livro traz um pouco disso, né, diz assim, né, então, que tipos de maus tratos sofriam as crianças, né, bem e mal ainda não existiam, faltava razão para que nos afligissem com pancadas e gritos. Contudo, as pancadas e os gritos figuravam na ordem dos acontecimentos e na ordem do dia. Partiam sempre de seres determinados, olha que interessante, como a chuva e o sol vinham do céu. E o céu era terrível, e os donos da casa eram fortes. Ora, segue o texto, sucedia que minha mãe abrandava de repente do nada e meu pai, silencioso silencioso, explosivo, resolvia contar-me histórias do nada. Admirava-me com isso, aceitava a nova lei, ingênuo, admitia que a natureza se houvesse modificado, fechava-se de novo um parêntese, e isto me desorientava. Que lindo isso, né? Porque, veja, o que está trazendo aí? Uma certa arbitrariedade no laço do adulto com a criança, pouquíssimo mediado, né, pelo grande ordem social, pouquíssimo regulado pelo pacto civilizatório, como se dentro de cada casa funcionava uma lei diferente. Isso também autorizava os inúmeros abusos e excessos que aconteciam ali dentro. Né? Interessante porque é quase aquela cena, eu te espanco e daqui a pouquinho eu te olho e digo assim, mas eu te amo, tá? Quer dizer, né, então aparece falas, e aí tem mais 2 pontos que eu queria sublinhar sobre a mãe. Ele diz assim, a mãe, ela se maltratava e nos maltratava.
né? E aí é interessante porque que lugar que era falar da escola nesse momento? Olha que frase linda. A notícia, ele diz assim, depois eu passo a página para vocês, se alguém quiser me manda ali no privado, eu mando. A notícia veio de supetão. Iam meter-me na escola. Já me haviam falado nisso, em horas de zanga, mas nunca me convencera de que realizassem tal ameaça. A escola, segundo informações dignas de crédito, era um lugar para onde se enviavam as crianças rebeldes. Claro, porque veja, é interessante porque quando é que os problemas, e aí é interessante, né? Porque assim, a gente não pode separar os temas, mas quando é que os problemas escolares começam? Quando a escola se torna obrigatória. Primeira questão, né? Isso, né? Eu tive a oportunidade de pesquisar isso na França. Quer dizer, quando a escola se torna obrigatória, né? O que que isso quer dizer? Porque até então, antes da escola ser obrigatória, os pais decidiam quando a criança ia para a escola e o período que ela permanecia na escola. Absolutamente dessa maneira. Né? Então é interessante porque é como se não se via muita importância na escola, né? E mais, a ida para a escola entrava como uma ameaça. Ó, tu não incomoda, porque eu vou te mandar para a escola. Como se lá, né? Então tinha uma relação de medo. E lembra vocês que o Graciliano Ramos, ele, ele, ele não se alfabetizou na escola, ele conseguiu se alfabetizar somente aos 9 anos de idade, fora da escola. Eu vou contar rapidinho uma história lindíssima, que é incrível, porque ele conta assim. Aí o pai tinha uma venda, uma mercearia, e vinham os viajantes com as notas, e com panfletos de produtos, e ele diz assim, o que está escrito aqui? Ele vai pedindo ajuda para o outro, e através dessa pedida ajuda para o outro, uma prima ajuda ele, e ele começa então a começar a ler pequenas frases, até que um belo dia ele está numa praça, olha para um casarão em frente a essa praça que tinha muitos livros, e ele bate na porta e diz, o senhor poderia me emprestar um livro? O senhor manda ele entrar, olha que lindo, manda ele entrar e diz assim, eu te empresto todos da minha biblioteca, desde que tu leia um por vez. Empresta o livro para o Graciliano Ramos, literalmente, ele lê a biblioteca inteira. Não é lindo isso? Quer dizer, o que eu estou apontando para vocês, né? É que, de alguma maneira, é o que a gente chama, né? Então, o que o Freud vai nomear lá no texto, narcisismo na introdução, que na modernidade, então, a criança passa a ser colocada nesse lugar de Vossa Majestade, o bebê. E ela entra nesse lugar de Vossa Majestade, o bebê, por uma série de determinantes. Uma série que não são só sociais, mas eles são sociais, culturais e que incidem diretamente sobre a família. De um lado, né, quer dizer, o surgimento do indivíduo é o que também fabrica o sentimento de infância. Né? Como, quer dizer a intimidade familiar, o sentimento de infância que eu me refiro ao reconhecimento das particularidades infantis que permite diferenciar um adulto e uma criança, primeira questão. Segundo, uma certa notícia que o adulto passa a ter sobre a questão da sua existência, uma pergunta sobre a existência, que lança uma interrogação sobre, tá, e aí? Eu vou passar uma vida inteira, né, juntando dinheiro para comprar um chão na praia, e quando eu compro chão na praia eu morro. Então começa a vir uma preocupação com a transcendência, e logo, interessante porque a lógica narcísica ela também se institui nessa lógica. Né, que assim, né? Então, primeiro, quer dizer, na modernidade se institui uma lógica familiar de que eu vou fazer diferente de tudo aquilo que os meus pais fizeram, então, que é o que a Ana Arendt vai chamar de uma recusa da tradição, e aí é interessante colocando essa criança no lugar, né, de um certo lugar de esse, ao menos um adulto que vai ficar fora da castração. Ou seja, ele vai ter o videogame que eu não tive, ele vai casar com a médica que eu não casei, ele vai fazer a faculdade de medicina que eu não fiz, ele vai ter a BMW que eu não posso ter. E interessante porque não é uma lógica só que está colocada em relação ao passado, mas é uma lógica que também está colocada no momento atual. Por quê? Porque é como se quer dizer, é como se a criança ocupa um certo lugar atualmente de resolução da frustração do adulto. A vida está uma merda,
mas é como se dando a ele e fazendo ele gozar. Tem um texto importante, pessoal, para quem está acompanhando. A gente está com 37 pessoas aí ao vivo acompanhando, bastante gente, né? Acho que é bem bacana isso. Acho que tem um texto da Leda Bernardino, em que a criança é o mestre do gozo, escrita com a Maria Cristina Kupfer, que por sinal vai ter uma live aí com ela sobre o livro dela. E nesse texto ela vai dizer assim, ela traz um dado importantíssimo. Quem define hoje qual o lugar que as famílias viajam no fim de semana é a criança. O restaurante que a família come aos domingos é a criança. O carro que o pai vai comprar é a criança. Quem decide, basicamente, o que acontece na vida dos adultos hoje é a criança. Veja, é quase como colocar um avião na mão de um bebê. Quer dizer, porque aí você lança a criança, né, num grau de desamparo absoluto, porque, veja, além do desamparo fundamental que Freud aponta, que é próprio da constituição psíquica, que é um desamparo que marca o humano diante da sua ausência de um instinto que garanta a sua humanização, né, ele também joga a criança, quer dizer, como se jogasse para ela aí a responsabilidade de decidir pelo adulto. E, obviamente, que o que isso provoca? Angústia. Muita angústia, muito sofrimento. Eu tinha uma paciente na clínica que ela dizia assim, ela tinha 9 anos e ela dizia assim, gente, eu não consigo decidir. Uma criança pequena, eu não consigo decidir, porque tudo era, né? Oi, filha, tu quer dormir hoje no quarto da mãe ou no teu? Tu quer ir para a escola hoje ou amanhã? Quer dizer, você é a mesma coisa, é o efeito produzido, é o efeito de uma criança em frente a uma vitrine de doces, que ela se angustia porque ela não sabe o que escolher. E quando o adulto diz, é esse ponto, ele resolve. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, que se na época, quando Freud, né, escreve os clássicos textos sobre a educação, e ele começa a formular uma pergunta sobre, interessante, né, porque a psicanálise também contribui para a invenção da infância. Porque quando a psicanálise começa a falar, né, de alguma maneira dos traumas e dos efeitos das vivências infantis na vida adulta, ela também cria esse fio condutor ou essa ligação entre o que foi a criança e o que será o adulto. Primeira questão. E aí é interessante porque só que Freud em nenhum momento fala em previsibilidade. Mas a psicologia se apropria dessa ideia e lança, e isso aparece na página 347, se não me engano, do História Social da Criança e da Família, numa frase que o Felipe R. diz assim, e aí começa a surgir, então, uma psicologia infantil que tenta responder a indagações educativas, ou, minto, pedagógicas. Luciana, tu sabe que tem uma diferença entre pedagogia e educação. Né? Quem é o pedagogo? É aquele que conduz, é aquele que entra com um método para auxiliar nessa passagem da natureza para a cultura. Então, quer dizer, enquanto a pedagogia está ocupada com o método, com a metodologia em questão, né, a questão educativa é de outra ordem, porque a questão educativa ela vai se colocar fundamentalmente sobre uma pergunta sobre, opa, como é que anda o processo civilizatório deste ser chamado criança. Tá bem, pessoal? Agora, olha que bonito, né? Porque então, né? E aí, quando começa, então, essa preocupação com o método, começa a surgir uma psicologia infantil, Luciana, tentando responder para a pedagogia sobre como fazer isso. E aí é interessante porque a frase do Arre é assim, tentava se penetrar na mentalidade das crianças para tentar adaptar a seu nível os métodos de educação. E aí começa a surgir essa ideia que o Leandro de Lajon quer no livro Infância e Ilusões Psicopedagógicas, e que ele vai desenvolver um pouco depois no Figuras do Infantil. Esse livrinho do Rinaldo Voltolini é interessante. Educação e Psicanálise também. Né? Quer dizer, começa a surgir então uma certa promessa de que, dependendo do modo como eu educo meu filho, ou dependendo do modo como a infância dele é conduzida, isso vai resultar num determinado tipo de adulto.
Olha que interessante. Então, isso é uma ideia psicanalítica, mas às vezes não é professada pela psicanálise, é uma apropriação que a psicologia faz da psicanálise. Isso é importante marcar, Luciana, porque veja, isso não é uma ideia da psicanálise, porque o próprio Freud vai trabalhar com duas ideias fundamentais. Primeiro, educar é impossível. Educar, analisar e governar. Ele trabalha três impossibilidades. E do que se trata aí? Né? De que o resultado que você, quer dizer, de antemão, os resultados não são passíveis de previsão. E de antemão serão insatisfatórios. Primeira questão, por quê? Porque justamente o sujeito surge quando não se realiza a ortopedia. Tão bem lembrada no mito, né, no mito de Procrusto, né, porque é isso que a educação visa. E é interessante porque quando você diz assim, né, essa criança tem que virar gente, né, quer dizer, ela tem que virar gente. Como? A trancos e barrancos, certamente. Porque, quer dizer, transformar, né, um sujeito que nasce pura biologia, que tem ali, sim, né, uma genética, quer dizer, mas dependendo do modo, né, como é olhado, cuidado, tratado, e é interessante porque aí acho que tem uma interrogação que as pessoas também se colocam, tá, mas e na época essa que as crianças eram cuidadas na beira do curral, né? Veja, de alguma maneira, por mais que essa criança e aí eu quero ser bem categórica nisso, né? Por mais que essa criança. Porque eu acho que tem um ponto importante, que não é o trato com a criança, mas é o lugar discursivo. Porque, veja, você mandar uma criança de 9 cozinhar, tem uma aposta, você já é grande. E você sabe se virar. Né? Ou mandar uma criança de 6 a pé, andando 10 quilômetros para chegar na escola, também é uma aposta. Então, o que acontece hoje? É interessante porque quando na época do Freud, Freud vai denunciar o quê? Né? Os excessos, né, de uma educação repressora, e é interessante porque também a educação repressora denunciada por Freud era também uma educação que visava poupar os abusos e os excessos do pai na família patriarcal. É interessante porque o que as mulheres que viviam nessa época dizem para nós? Né? Eu fui descobrir que estava grávida quando a minha barriga começou a crescer. Não sabia o que era uma relação sexual, não sabia o que era sua vagina, não sabia que um bebê nascia de uma vagina e não sabia. É interessante porque é quase como mulheres que viam ou vivenciaram uma lógica em que elas não eram proprietárias do seu próprio corpo, que esse corpo era propriedade do uso e abuso do outro, que era o marido, que ocupava ao mesmo tempo o lugar de marido e de pai. Então, é interessante porque se ele estava ali no lugar de marido e de pai, ele também estava como marido e pai das suas próprias filhas. Por isso que, quer dizer, quase 90% dessas famílias, os pais abusavam. Abusava porque ele era quase o pai da ordem, quer dizer, ele abusava e se apropriava do corpo, né, de todas as mulheres da casa, inclusive filhas, né, quer dizer, eram deles. Agora, acho que é importante marcar, porque Freud vai denunciar, quer dizer, os efeitos dessa repressão. E quais são os efeitos dessa repressão? Gente, é isso. É algo que aparece na clínica hoje, Luciana. Mulheres que, se você perguntar assim, você já teve um orgasmo na vida? Eu falei, mulher de 60 anos. Nunca. Você já se masturbou alguma vez? Nunca. Você sabe o que é ter prazer numa relação sexual? Não lembro. Não sei. O que é isso? Quer dizer, mulheres que quer dizer, que estavam ali colocadas como objeto de gozo por outro e, portanto, impossibilitadas de gozar sexualmente seu próprio corpo. Corpo como objeto de gozo do outro, que significa o quê? O outro goza sob o preço, ou, né, quer dizer, com o sacrifício do meu corpo. E isso é uma história geracional, porque isso se coloca de geração em geração, isso aparece na clínica, nas netas, aparece na boca dessas netas. Né? A menina que vai para balada e leva 10 foras do menino e está lá rastejando aos pés do menino. É uma lógica do sacrifício constante o tempo inteiro. Então, não é da menina, não é algo, quer dizer, isso tem que ser lido geracionalmente, dentro de uma lógica de um discurso, quer dizer, né? É muito difícil.
E eu diria, quer dizer, é preciso muita análise, muita live, muito seminário, muito Com estudo, certeza. mas muito discurso para romper essa lógica, porque de alguma maneira, isso apareceu numa outra live também, com a Ana Sui, de que Eu vi, tem, maravilhosa. né? Porque as mulheres, né, elas entram numa lógica do feminismo, mas seguem na lógica do sacrifício. Seguem na mesma lógica, quer dizer, o sacrifício ele segue acontecendo, né? Eu acho que isso é uma questão fundamental aí, né? Agora interessante voltando para o que Freud então denuncia. Então, quer dizer, é isso assim, né? Então, quase como isso, né, da ambivalência das filhas com o pai, né, das fantasias eróticas da família, isso não tinha, ficava sem lugar. Então, né, para quem está começando início de contato com a psicanálise, assista um filme Freud Além da Alma, em que ali vai aparecer justamente, quer dizer, isso que fica sem lugar dentro da família, que não pode ser falado, que não pode ser expressado, vai aparecer aonde? No corpo. No corpo, sob a forma de sintoma, no corpo, sob a forma de adoecimento, né? E aqui marca uma diferença, quer dizer, qual é a diferença entre, né? Tem um livro que recomendo muitíssimo, do Rubens Marcelo Volli, chamado De Hipócrates à Psicanálise. E ali ele vai marcar, sobre um livro sobre psicossomático, a diferença entre um sintoma histérico e um sintoma psicossomático. Acho que é importante a gente marcar aqui, né? Porque assim, não, qual é a diferença? O sintoma histérico, veja, é isso. Tem a paralisia no corpo, o olho fica cego, a perna não anda, né? Tem o ataque dos nervos, mas não existe nenhuma justificativa biológica para isso. Não existe uma etiologia orgânica que produza isso. Agora, quando a gente trata do sintoma psicossomático, é um sofrimento que ele produz uma lesão no corpo. Então, tem a gastrite, tem o câncer, tem a lesão no joelho. Percebe? Então, por quê? E é interessante porque qual é a primeira a diferença fundamental aí? Né? Que quer dizer, no sintoma histérico, você tem a conversão de um sofrimento no corpo. No sintoma psicossomático, não passa pela representação e, portanto, lesiona o próprio corpo. Tá claro, Luciano? Acho que está bem clara essa diferença, né? Então, volta. Então, o que a gente vê acontecer na educação? Quanto tempo a gente tem ainda, Luciana? 32 minutos. Perfeito. Então, o que a gente vê, então, né, no campo da educação que acontece hoje, né? De alguma maneira, então, então, aquela educação, então, repressiva do passado, ela começa a ser constantemente condenada, fundamentalmente a partir da escola obrigatória, quando, de alguma maneira, a família começa a entrar para a tutela do Estado. Tem um texto do Zafiropoulos, que é um psicanalista francês, chamado La Histoire de la Médicalisation. É um texto, tem na internet, se eu não me engano, eu devo ter ele em arquivo, a história da medicalização, onde, quer dizer, por que a escola se torna obrigatória? Eu acho que tem uma questão importante, né? A escola se torna obrigatória por uma preocupação que começa a haver por parte do Estado com essa criança no futuro. Percebe? Justamente no momento, vamos tentar pensar, né, o História da Psiquiatria no Brasil, que o Jurandir Freire Costa vai contar. Quer dizer, quando começa o movimento higienista no Brasil, o que você tem ali? Uma classe de pessoas pobres na rua, né, provocando desordem. Essa é a leitura do Estado. Quer dizer, né, é interessante porque o que o Estado resolve fazer? Vamos, ao invés de promover igualdade social, ao invés de promover, né, políticas que promovessem, que produzissem igualdade social, o Estado entra com uma lógica de institucionalização. Institucionaliza os loucos, institucionaliza os criminosos, institucionaliza as crianças. Percebe isso? Que foi justamente no momento, então, de surgimento dos primeiros hospícios no Brasil, que coincide justamente, né, que é um produto basicamente das ligas brasileiras de higiene mental e dos trabalhos produzidos
né, na história, nas teses de doutoramento, dentro das faculdades de medicina Rio de Janeiro e Bahia, que foram as primeiras faculdades de medicina do país, do Brasil, né? Então começa, né, o que o Estado faz? Ele começa a institucionalizar a diferença. É interessante porque quando a escola se torna obrigatória, qual é o objetivo, então, né, dessa escola obrigatória? Primeiro, evitar com que a criança ficasse na rua. Segundo ponto, ter um poder sobre a família. E isso, Jurandir Freire Costa, num outro livro chamado Ordem Médica e Norma Familiar, vai trabalhar muito bem. E o Christopher Lasch também, no livro Família, Instituição Sitiada. Tá? 2 livros que eu recomendo muitíssimo, que vão tratar do tema, mas tem muitos livros que vão tratar desse mesmo tema. E é interessante porque quando, então, quer dizer, a institucionalização da criança ela tem a função de ter um controle sobre a família. Então é interessante porque, veja, qual é o ciclo que se coloca hoje, né? Quer dizer, é interessante que quando começa a haver uma preocupação com a criança dentro da escola, não é a criança que é tutelada, é a família. Então, vou contar um caso que aconteceu comigo, enfim, vários tantos que aconteceu comigo, em algumas lives. Né? Então, é interessante, e aí sobre uma classe específica isso acontece, porque nas escolas particulares isso não acontece. Nas escolas particulares existe, quer dizer, a professora chama, né? E aí é interessante quais são os problemas, né? É interessante porque quando eu li aqui, né, do Graciliano Ramos, né, ele diz assim, é para lá onde se manda as crianças mal educadas, as crianças, né? Bom, se numa instituição que visa educar, vai receber o quê? Crianças educadas? Percebe? É o mínimo que se espera. As crianças cheguem ali mal educadas. No sentido, quer dizer, em processo educativo. Né? E é interessante porque eu acho que tem um ponto importante, porque assim, quer dizer, nessa recusa da tradição, né, e nessa lógica de poupar a criança dos interditos sociais para que ela possa justamente ter aquilo que eu não tive, ou ser aquilo que eu não fui, né? Justamente é o que vai introduzir, né, uma certa lógica de destituição das figuras de autoridade. Ah, o professor brigou contigo? Não sabe de nada. Ah, tua mãe brigou contigo? Tadinho, é vítima dessa mãe má. Né? Então começa uma certa lógica. Então os adultos, né, se denunciando entre si, sempre na lógica de uma certa pena da criança. Tadinha. Tadinha, né? Como adulto aí, como malvado da história. Eu falava antes, né? Porque é interessante ali que, né, o Freud então vai denunciar a educação repressiva, mas o que a gente vê então nessa passagem, uma educação que se torna extremamente permissiva, justamente por essa lógica da vossa majestade o bebê. É a criança que decide o que vai acontecer numa sala de aula, numa família, numa instituição, né? Então, como adultos reféns dessa criança. E aí, quando eu trouxe a fala do Felipe Herriot, eu estava tentando lembrar como nessa lógica assim, né? Tentar se adaptar os métodos né, né, um nível de desenvolvimento da criança. O que isso quer dizer? Começa aí a pergunta, mas será que se eu fizer isso eu não vou traumatizar? Mas será que se eu disser... Porque é interessante, nesse trabalho, Luciana, que eu faço de grupo escuta de professores, que agora está parado em virtude da pandemia, vi perguntas muito curiosas. Ah, porque aí, né, né, interessante dizer assim, ah, porque o doutora Michele, e aí, ou Michele, enfim, depende, né, do professor da escola. Tá, mas aí ele botou a mão no pinto, e o que eu faço nessa hora? Eu digo, ué, pode botar a mão no pinto? Não. Diga não. É como se essa medida, e aí eu queria lembrar a vocês que esses horrores, eles acabam aparecendo na escola. Quando eu digo horrores, é que isso que é da ordem civilizatória começa a ficar fragilizando. Eu juro para vocês que eu já recebi paciente de abrir a porta do consultório, tá o garoto se masturbando na sala de espera. Um garoto de anos, eu olho e digo assim, ei, o que é isso? Guarda isso junto. Ela percebe? Quer dizer, o que é isso? Né? Quer dizer, é isso como se por essa lógica, né, de não causar danos ou não traumatizar a criança,
eu tenho que tolerar tudo. E aí começam as aberrações, Luciana, porque começa a criança chegar na escola botando o pinto para fora, criança, né, passando a mão na merda e esfregando na cara. Assim, literalmente coisas desse tipo. Acho que quem trabalha com educação Uhum, sabe com esse certeza. horror desse tipo. E mais, e aí é interessante, porque eu sempre lembro do Le Carnage, o filme do Polanski, Deus na Carnificina, porque é isso. Aí o professor intervém e os pais dizem assim: você fez um ato vexatório com o meu filho. Você gritou com ele na frente de todo mundo e ainda é capaz de processar o professor. O professor tira da escola. Quer dizer, então, isso, Exatamente. eu diria que, quer dizer, que é uma responsabilidade que ela se coloca sobre todos. Sobre todos, eu digo, todos nós somos responsáveis, porque a cada vez que eu vejo uma criança baixando as calças na esquina, fazendo cocô, e eu, como adulto, não digo nada, porque eu acho que aquilo, que a educação dela é um assunto privado do papai e da mamãe dela, eu estou renunciando ao pacto civilizatório. Percebe? Eu estou renunciando ao pacto civilizatório, porque veja, o pacto civilizatório, ele só se inscreve, se institui na medida em que ele é mantido pela comunidade dos falantes. É a mesma coisa do Saussure no curso de Linguística Geral, em que ele vai falar, né? Quer dizer, o que o Saussure vai dizer? Que a língua só existe e ela só segue existindo graças à comunidade dos falantes. O pacto civilizatório, c'est la même chose. Quer dizer, o pacto civilizatório ele só é mantido porque nós mantemos dia a dia o pacto e sustentamos frente a qualquer outro que esteja do nosso lado, seja adulto, velho, criança, polícia, não polícia, juiz, não interessa, pode ser Jesus Cristo. Eu preciso sustentar o pacto civilizatório, porque isso é o que a Hannah Arendt vai chamar. Educamos em nome da responsabilidade assumida pelo mundo. Né? Então, quer dizer, a cada vez que eu renuncio a essa responsabilidade, eu estou atentando contra o mundo. E a vida civilizada perde com isso. Acho que isso é importantíssimo marcar, porque a gente sai da lenga-lenga de quem é a tarefa de educar a criança. Você é categórica de todos, todos que estejam ao seu lado. Agora, essa lógica de que ela, então, é propriedade privada do papai e da mamãe, faz com que, então, papai e mamãe também se sintam no direito de fazer o que querem. Então a gente encontra aberrações, né? Aberrações. Gente, o que é isso, né? Quando eu digo aberrações, é isso. A criança ficou com medo, vai para a cama do pai e da mãe. Quer dizer, é como se fica tudo muito frouxo, tudo muito frágil, nada se sustenta. É como se a gente fica à mercê dos sentimentos, né? Criança não dormiu bem essa noite, não vai para a escola amanhã. Percebe? Quando, na verdade, quando os pais sustentam, meu filho, independente, você dormiu mal, mas você vai para a escola, o que eu estou dizendo aí? Que a ida para a escola é importante. E mais, quando Freud vai dizer, né? E tem uma live do Rinaldo Voltolini, que ele vai trabalhar isso, que o que é educar para a psicanálise? É preparar a criança, primeiro, para funcionar a partir do pacto civilizatório, segundo, né? Para enfrentar e suportar as adversidades da vida. Sabe? E o que é isso? Isso é o que a psicanálise chama da criança passar pelos três exercícios da falta. A privação, ficar privado do corpo da mamãe, ficar privado do corpo do papai, ficar privado do objeto. A frustração, o mundo vai acabar. E a castração, ei, a vida segue. Né? Acho que tem algo aí importante que o que hoje está em crise, psicanaliticamente falando, é, de alguma maneira, a inscrição da falta. Porque ela não tem como se escrever e mais, assim, é como se a coisa anda tão arbitrária que quase como, né? É quase como a gente vive num certo laço. Lembrar da fala de uma paciente que conta, né? Estamos no período eleitoral agora, né? Futuramente e tal. Pessoas que dizem assim, eu só voto se eu ganhar um micro-ondas. É isso, né? Quer dizer, é uma lógica perversa, né? Porque, veja, eu só faço a minha obrigação enquanto sujeito, ou eu só sustento o pacto civilizatório se eu tiver algum ganho, né?
com isso. Hoje eu teve uma piadinha em relação a isso, né? Você tem muitos ganhos com chocolate. Você come 100 gramas e engorda 2 quilos, por exemplo. Que eu achei... Percebe? Mas eu tô brincando com isso para apontar para vocês que, de alguma maneira, né? Quer dizer, se hoje a educação está em crise por quê? Porque o pacto civilizatório está em crise e os adultos que deveriam sustentar esse pacto, apresentá-lo e fazer os pequenos, os mais novos, sustentar a partir desse pacto, estão, de alguma maneira, vacilantes. Vacilantes em nome do seu próprio narcisismo. Então, acho que tem algo aí, Luciana, de uma pergunta. Quanto tempo a gente tem ainda? 15 minutos? 20 minutos. 20 minutos. Uma pergunta que se coloca ali, né, sobre o sentido da vida. Eu acho que tem uma pergunta hoje, que é uma pergunta que se renova, que se coloca o tempo inteiro. Quer dizer, eu trabalho, né, todos os dias até 9, 10 da noite. Não, mas qual é o sentido da vida? Acho que tem uma pergunta aí do adulto, né, sobre qual é o sentido da vida. E aí eu acho que tem aí um ponto importante, porque assim, é interessante, né, porque o que na clínica com crianças, o que aparece, né, é adultos que muitas vezes não têm coragem de se interrogar, né, sobre a sua vida, que não tem coragem de se interrogar sobre o seu casamento, que não tem coragem de se interrogar sobre o seu desejo, que não tem coragem de se interrogar sobre o seu futuro. E nesse momento, né, os sujeitos, casais, famílias que passam a orbitar em torno da criança. Então percebe, é quase como se eu depositasse na criança o sentido da vida dos adultos. E mais, como se a criança ali fosse responsabilizada, ou de alguma maneira a criança fosse convidada a ser o motivo do casamento dos pais. Olha, para quem está assistindo, eu quero ressaltar para vocês não imaginam o peso disso. Porque é quase como se eu tivesse que dar conta da vida de um outro. Eu, criança, tivesse que dar conta. Então, quer dizer, é um duplo desamparo. Porque eu fico desamparado de um adulto que me diga uma direção, ei, por aí, aqui não, lá sim. Né? Quer dizer, eu fico desamparado de uma direção e eu ainda fico capturado numa certa lógica especular, né? E é interessante porque numa certa lógica especular, e aí eu queria apontar para vocês, o que é uma lógica especular, né? Quase como uma lógica em que os dois estão tomados como complementaridade um do outro, né? Então, quer dizer, como se não tem diferença, porque quando eu digo assim, ei, o que é isso? Eu estou marcando uma diferença, eu não sou você, né? Agora, quando essa diferença não se institui, é quase como fica numa lógica psicotizante dentro da família, como se a criança fosse uma extensão dos pais. Né? Crianças com muitas dificuldades, interessante, né? Crianças que, inclusive, com dificuldade de se fazer cargo do seu próprio corpo. Como se fosse extensão dos próprios pais. E aí, quer dizer, obviamente, Luciana, tu que trabalha com educação, né? Depois eu queria te escutar um pouquinho, vou abrir para perguntas. Rapidinho, já vou abrir para perguntas e aí eu queria que falasse um pouquinho. Quer dizer, obviamente que quando ela vai para a escola, essas faltas, ou não faltas, mas essas fraturas civilizatórias, elas vão aparecer. Crianças que chegam na escola sem saber limpar o bumbum, crianças que chegam na escola sem conseguir ir ao banheiro sozinho, crianças com atos de independência pessoal muito precários. Muito precários. E ali começam os problemas. Então, vou falar o que eu falei numa outra live. A escola erra. E a escola erra violentamente quando a escola patologiza e medicaliza essa dificuldade. Por que ela erra ali? Eu digo erra, é uma palavra que eu acho que cai bem. Ela erra, porque em vez de acolher o sofrimento da família, ela rechaça e diz assim: ei, aqui nós não queremos saber disso. O médico tem que tratar disso. Eu só vou aceitar essa criança se ela vier chapadinha de medicamento para dentro da minha sala de aula. Porque eu não consigo parar, porque a escola hoje não para sentar o que fazer. Não para sentar entre os próprios professores e discutir assim, escuta, o que vamos fazer com isso? Gente, então quer dizer, né, o que... E aí eu retomo uma coisa que eu falei na live anterior, né? O que os estudos já têm mostrado? Gente, não funciona! Ritalina não funciona!
veja, é para enganar bobo. Sabe? É história para boi dormir, não funciona. A Ritalina tem uma única função: acalma o papai e a mamãe, porque a escola para de encher saco. Mas não funciona para criança, acalma os adultos. Então, para quem funciona a Ritalina? Sinto muito para quem está assistindo. São os adultos. A Ritalina acalma os adultos, mas não tem uma eficácia. Não trata do sofrimento da criança. A criança está sofrimento por diversos motivos, que inclui os pais e que inclui também a escola, porque é muito fácil o adulto dizer, ela tem um problema e nós não temos nada a ver com isso. Sim, todos os adultos estão implicados com isso, né? Então, quer dizer, agora é interessante, quer dizer, né? Uma instituição que se propõe a receber crianças mal educadas ou trabalhar com a educação, encaminhe para a medicina para resolver a má educação dessas crianças. Porque disso, é de má educação que se trata. Não é má educação no sentido moral, né? É de fraturas no processo civilizatório. Cabe aos adultos poderem tomarem para si isso e discutir, né, sobre isso. Então, só para finalizar, e eu abro para ti, tá, Luciana? Tem aí uma lógica hoje diferente da do Freud, e nisso a psicanálise é muito linda. Porque, assim, como a gente trabalha com escuta e não com a prioris, a teoria nunca, né? O Lacan tem uma frase importante, assim, né? Um analista deve estar à altura de seu tempo, né? Se alguém botou a desordem psíquica, continua assim, chapa de Ritalina, calma os adultos. Não é da criança. Inclusive, na minha tese de doutorado eu discuti isso, deixa a criança desassistida porque acoberta o sofrimento. Acoberta o sofrimento. E a gente, é a mesma coisa, o Leonardo Postenac que trabalhou isso numa outra live, você tira a febre, mas a criança segue doente. Tá? Acho que é uma coisa importante. Então, para finalizar, quer dizer, o psicanalista deve estar à altura do seu tempo. E quais são as questões que se passam na educação? Não se trata mais da repressão. Se trata hoje da falta de recalque. A criançada está botando o bico para fora. A criançada. Não, eu tinha um paciente, inclusive é um caso que eu vou escrever, que eu penso em escrever esse caso num livro que vai sair na França sobre medicalização. Enfim, comentei numa outra live sobre isso. Uhum. E, gente, esse paciente ele tinha um diagnóstico de TDAH e literalmente não parava. Mas o que é isso? Ele não parava. Ele literalmente funcionava no que Freud chama da lógica do perverso polimorfo. Ele literalmente coçava o pinto, ele comia, ele mexia no nariz e mais, quando ele encontrava alguém no shopping, ele achava bonito o teu óculos, Luciana, ele ia e tirava o óculos da pessoa. Você nunca tem visto a pessoa na rua. Qual idade? Qual idade? 9 anos. 9 anos. E sabe por que eu começo a atender esse menino na rua? Porque eu faço uma aposta de que o outro social possa intervir e eu também intervir. Porque toda vez que eu ia com ele no shopping ou no espaço público e ele fazia um troço desse, eu dava uns gritos que ele tomava um susto, coisa. E isso dava um grito assim: que é isso? Percebe? E aí é interessante porque quando eu dizia isso, ele se dava conta de que aquilo não era algo esperado. Tu tá vendo alguém tirar óculos de alguém na rua? Então, quer dizer, eu precisei ir pra rua com esse menino. Porque, né, e é interessante, uma família com muita dificuldade, aí queria marcar um ponto importante, uma família com muita dificuldade, porque aí tem um avesso. Pais conseguem separar, mas uma peninha da criança. Dos efeitos traumáticos da criança. Os efeitos difíceis. Gente, separado, não separado. O sofrimento está colocado. Né? Acho que tem um ponto aí. Né? Que o que justamente produz a catástrofe e a barbárie é quando eu utilizo o sofrimento da criança para não intervir educativamente nela. Percebe? Então, ali sim, quer dizer, então, eu queria apontar para finalizar e abrir para a Luciana, que é um momento grave, com a pandemia as coisas se agravaram, é uma lambança dentro das casas, é um tal de dormir na cama dos pais, é um tal de fazer o que quer, é como se... E aí queria apontar que a escola que antes era produzia um certo regulador de horário, né, do que fazer, do que não fazer, inclusive cobrando a família: ei, você tem que educar o seu filho. Quer dizer, esse regulador ele meio que ficou frouxo e afrouxou as coisas na família. Por outro lado, queria também apontar que houveram famílias que também
né, se beneficiaram, né, se beneficiaram da pandemia. Então, crianças que zero hábitos de independência pessoal, né, e na minha clínica é algo muito bonito, assim, famílias crianças pequenas, que, né, é interessante, porque pararam de ir para a escola, educação infantil, e é bonito porque seguiram o atendimento online comigo, sabe? Tão bonito que foram pais que trabalharam arduamente, e em casa, sozinho, fazendo quarentena, com a sua criancinha de 3 anos, a menina, ó, tá uma belezura. Faz sessão batendo papo, entendeu? Participa da conversa, fala. Se a criança chega para mim, caminhada para uma pediatra, né? Sem falar. É isso. Né? Então, acho que o que eu iria apontar? Né? Eu queria apontar, gente. Veja que tem um trabalho a ser feito e ele funciona. Ele funciona. E por isso que eu tenho aceitado essas lives, e por isso que eu também faço. Eu estou aqui hoje. Eu estou aqui em nome da responsabilidade que eu também assumo pelo mundo. Pela minha responsabilidade enquanto analista. Pela minha responsabilidade enquanto sujeito. Porque eu também estou. Quando eu venho aqui em público falar coisas desse tipo, eu também estou fazendo uma aposta de que é possível fazer diferente. Tá? Vamos lá, Luciana, você. Senão eu falo todo o tempo. Maravilhosa. Não, mas a ideia era você falar mesmo. A gente está aqui enquanto espectador para aprender. E assim, né, durante a sua fala, né, vem várias questões, né, principalmente para quem está na escola, porque tudo Como é que que é a situação aí no Nordeste? Porque, assim, quando eu estava lendo o Graciliano ali, separando as frases, eu lembrei. Eu fiquei tão impactada, Luciana, quando eu fui no Nordeste. Primeiro, com a prostituição infantil. Pernambuco, ali naquela região, duríssimo. Não sei se você conhece o trabalho do. Que é livro, As Meninas da Noite, do. Me escapou agora, que virou livro, menina, que virou filme, Meninas do Sol, sei qual é. Sei. do Gilberto Mensai, né? Eu fiquei horrorizada, assim, não sei como é que é isso, mas assim, como se no Nordeste, Luciana, é impressão, eu queria te escutar falar sobre isso agora, como se as crianças não têm infância ainda. É impressão minha ou é isso mesmo? Conta um pouquinho. Então, né, essa questão, né, da família é muito forte aqui, né? Inclusive foi esse o motivo maior de eu ter te convidado para falar um pouquinho sobre isso, né? Essa questão da criança como propriedade dos pais, né? E a gente vê muito isso na escola, isso se refletir na escola, né? Então, hoje a gente vê Então, você muito. está na rede pública ou privada? Tu vê a diferença entre a rede pública e privada aí? Sim, não mais assim, com relação a essas questões que você trouxe de patologização, desse discurso dos educadores, né, da escola, isso é algo que se repete, né? Então, na rede pública ou E privada, a diferença, Michele, eu trabalho nas duas, na verdade, né? Só que em funções diferentes. Mas na privada a diferença que eu vejo é que, no caso, tem mais diagnóstico e, teoricamente, as crianças têm uma certa assistência, porque nos últimos anos as crianças já vêm diagnosticadas para a escola, entendeu? Autismo, TDAH, e a cada ano isso aumenta. Então, os pais chegam lá com um documento para assegurar que o meu filho vai ter determinados privilégios. Então, eles estão mais preocupados com o que aquele documento garante para o filho dele. Aí já vem logo aquele discurso. Ah, você sabe que não pode reprovar meu filho, né? o verso do diagnóstico para obter direitos. Dinheiros? Isso está muito forte. Olha, você sabe que você não pode reprovar meu filho, né? Aí, por exemplo, quando o aluno vem e começa a prestar dificuldade, né? Em nota, né? Aí, e que a escola vai chamar os pais, né? Para conversar com os pais, ele já vem com esse discurso. Vocês sabem que ele tem problema, né? Que ele não pode, que vocês não podem reprovar ele. Então, a escola é que tem que se responsabilizar. Faça a prova adaptada, enfim, se vire, mas passe meu filho que ele não pode reprovar. Ô, Luciana, o pessoal está perguntando aí duas perguntas, né? Da Érica, dificuldade da psicologia entrar na educação, e a outra, questão da educação infantil. Acho que tem uma diferença importante entre a psicanálise e a psicologia. Primeiro, né, é interessante porque, veja, até na clínica a gente observa, quando o pessoal da psicologia ele não sabe bem o que fazer, qual a primeira coisa que ele faz? Ele caminha para o psiquiatra. Sim.
tá? Tem uma dificuldade, tá? Uma dificuldade da psicologia, uma fratura enorme nas formações, tá? De criar dispositivos outros que não esse. Esse, sabe? Assim, gente, que não tem psiquiatra não sabe trabalhar, o que é isso? Então quer dizer que um tratamento de uma criança é medicá-la? É isso que vocês pensam? É isso que vocês aprenderam na faculdade? Eu acho que é algo muito grave que passa por repensar a formação também. A formação do psicólogo, né? Veja, quando a gente trata da psicanálise, do psicanalista, veja, o psicanalista o tempo inteiro está implicando a escola. Né? Quando a pessoa diz, tem que caminhar para o neurologista. Por quê? Porque eu acho que ele é TDAH. E aí vai indagando esse professor e vai pensando isso junto com o corpo docente dessa escola. Por que quer dizer? Por que o menino que tem dificuldade de parar na cadeira tem que ir para o neurologista? Gente, por quê? Eu fico brava com isso. Por quê? Vamos se interrogar com isso. Então, assim, né, nesse trabalho de escuta de professores que eu faço, é lindo, porque, veja, professores que têm invenções e saídas maravilhosas. Por exemplo, tu vai sentar do lado da tua colega, uma menina braba, tu vai criar 6 anos, primeiro ano, e do lado da menina braba, e toda vez que a menina aprontava, ela dava um beliscãozinho nele. Não foi a pedido da professora, era uma coisa entre os dois, entre as duas crianças. O guri se organizou. Ou seja, né, outra passagem, o livro não está aqui, do livro do Lugar de Vida, 10 anos depois, né, da educação terapêutica. Então, o que a psicóloga vai dizer? Que educar é tratar. Quanto tempo a gente tem? E tratar é educar. 2 minutos e meio. Tratar é educar, então leia um lugar, né? E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, quer dizer, sim, é importante que a gente esteja na educação infantil para que intervenha de maneira a não medicalizar essa criança, para que ela não chegue na escola regular já medicalizada, que é o que a Luciana está falando para vocês. Né? Então, que a gente possa assistir essa criança, mas não nessa mesma lambança, porque é uma lambança que está sendo feito. Me desculpem a expressão, é uma lambança e mais é uma violência, e a gente fala tanto proteger as crianças, mas nós somos os primeiros a justamente sermos violentos com ela, porque nomear o sofrimento psíquico de uma criança como um transtorno é, no mínimo, deixar essa criança sem a possibilidade de realizar um tratamento sério e verdadeiro que envolva sempre um tratamento sério e verdadeiro. E eu finalizo com essa frase: envolve necessariamente família e escola. Sempre. Se não envolver família e escola, sinto muito, estamos fora do campo da seriedade. Porque precisa envolver todos os espaços e todos os adultos responsáveis pela educação de uma criança. E como vocês sabem, para educar uma criança, precisamos de uma aldeia de muitos adultos que se responsabilizem por ela. Tá bem, pessoal? Vou colocar a live lá no meu canal de YouTube para salvar. Acabei criando um canal de YouTube para deixar as lives salvas. Eu vi. Eu boto lá assim que é possível, porque tem uma pessoa que faz isso para mim. Tá bem, gente? Eu também vou deixar salvo aqui no perfil. Uma 45 pessoas, olha, foi muito bom. Luciana, maravilhosa. Eu que agradeço. Gratidão. Obrigado. E continue com o seu trabalho aí de divulgação, que é muito importante. Tá bom. Querida, beijo. Beijo. Obrigada, Michele. Foi um prazer. Seguimos juntos. Ninguém larga a mão de ninguém. De jeito nenhum. Tchau. Beijo. Boa noite.